Deus de teus pais. Não temas, não te assustes. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, diante da Tua palavra, e pedimos ao Senhor que abra a porta da Tua palavra e fale conosco de uma maneira especial, Senhor. Cada um possa ser alcançado por Tua palavra nesta noite e abençoa de uma forma especial para que o Teu nome santo seja engrandecido, o Teu nome santo seja glorificado. Pedimos a Tua bênção, a Tua presença, no nome de Yeshua. Glória a Deus. Abra o seu coração, poder sentar. O tema da mensagem é a retrospectiva e incentivo de Moisés, ou de Moshe. Vocês já estão acostumados que o nome de Moisés em hebraico é Moshe. Nós encontramos no texto bíblico, Moshe faz uma retrospectiva. Moshe faz uma retrospectiva e, ao mesmo tempo, ele traz um incentivo ao povo. Essa retrospectiva e esse incentivo, muito claramente o texto esclarece para nós que foi por incentivo do próprio Eterno. Ou seja, Deus ordenou a Moshe que fizesse assim. Deus chama Moshe e diz para ele assim: olha, reúne o povo, faz uma retrospectiva, conscientiza o povo e incentiva o povo a possuir a terra. Entenda uma coisa, o sermão de Moisés aqui, no texto, ou no livro de Devarim, todo o livro de Devarim, que são 34 capítulos, o sermão que Moshe começa no capítulo 1, ele termina exatamente no capítulo 34 de Devarim. Então, todo o livro de Devarim é uma sequência de cerca de 4 sermões de Moshe ao povo. Então, logo você entende que aquela retrospectiva que Moshe fez não foi em pouco tempo. Com certeza não foi em 2 horas de culto. Com certeza não. Com certeza foram muitas horas. Moshe, já avançado em idade, que ele morreu com 120 anos de idade, diz as Sagradas Escrituras, já havia passado os 40 anos e o povo agora iria entrar à terra prometida, mas Deus disse a Moshe que ele não entraria. Então, antes de dar posse a Yehoshua, Josué, que foi o sucessor de Moshe, Deus então instrui Moshe a dar as instruções ao povo, fazendo uma retrospectiva com o povo, num discurso muito longo, bastante longo. Glória a Deus. E o discurso foi deveras repetitivo. É tão interessante que no livro de Devarim, Deuteronômio, Moisés repete tudo, absolutamente tudo, o que Deus outrora já havia falado ao povo. Então, numa sequência de repetições, Deus convoca o povo, repete para eles tudo novamente. E, logicamente, que tem pessoas que ficou muito incomodadas de ouvir as repetições de Deus, né? Ah, isso daí eu já ouvi. Mas é interessante que Deus repete mesmo assim. Mesmo que todo mundo ouviu, o Senhor instrui Moshe a repetir algumas vezes todo o conteúdo, desde o livro de Bamidbar, de Êxodo, de Shemote, até o livro de Bamidbar. Nós encontramos Números, de Shemote, de Êxodo até Números. Nós encontramos Moshe repetindo as questões, falando com o povo, fazendo uma retrospectiva para enfatizar os preceitos do Eterno e as dificuldades que o povo tem de cumprir os preceitos do Eterno. Então preste atenção, porque a palavra de Deus, ela nos ensina. Assim como o povo
sob a liderança de Moshe, tiveram uma grande dificuldade em realizar os preceitos de Deus. Hoje não é diferente. Hoje nós nos encontramos dentro desse mesmo conceito, onde nós, seres humanos, encontramos dificuldade de fazer a vontade de Deus, de obedecer à vontade de Deus, ou os preceitos de Deus. E nós encontramos Moisés trazendo um incentivo pela repetição dos preceitos do Senhor. O que é preceito? Preceito é aquilo que se aconselha fazer ou praticar. Preceitos são regras. Preceitos são normas ou mandamentos. Isso é preceito. Então Deus repetiu os preceitos dele, os mandamentos deles, por diversas vezes ao longo da história do povo de Israel. E Deus ainda disse assim, ordenando ao povo: olha, medita todo dia, escreve na tua testa, nos umbrais da tua porta, carrega na tua testeira como testeira, nos umbrais da tua porta, repete todos os dias o que está escrito no livro dessa lei, na Torá, para que vocês não esqueçam. Parece que Deus sabe que a gente esquece, sim ou não? Parece que Deus sabe que nós esquecemos e há uma grande necessidade de se repetir para que não venhamos esquecer os preceitos do Eterno. Então Deus tanto ordenou para que o povo repetisse todos os dias e não se aparte de ti o livro dessa lei. Qual é a lei? A Torá. Medita nela de dia e de noite. Assim também como Deus ordenou que as lideranças repetissem, e nós observamos no conteúdo do tecido sagrado vários episódios na história em que Deus levantou pessoas, além de Moshe, para repetir novamente ao povo, fazer a retrospectiva. Lembra de Neemias e o sacerdote Esdras? Muito tempo depois de Moshe, quase 2000 anos, Neemias sobe num palco ou num púlpito de madeira, junto com o sacerdote Esdras, e repete novamente aquilo que o Eterno havia pedido para que os pais repetissem para os filhos todos os dias. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que eu e você precisamos repetir para os nossos filhos todos os dias a palavra de Deus, incentivá-los acerca da palavra de Deus, através da repetição. Observe que Deus sempre usou desse artifício, dessa, sei lá se você acha que é artimanha, ou desse método de repetição, para que possamos gravar alguma coisa. E a ciência revela que tudo aquilo que você repete, no mínimo 21 vezes, se torna normal na mente do ser humano. Então Deus e ciência, Bíblia e ciência caminham junto. Nós observamos a Bíblia e a ciência caminhando junto, nos fazendo entender que se nós visualizarmos algo, seja nas mídias sociais e etc., por várias vezes, você vai gravar isso na sua mente por um conteúdo de repetições. Mas veja bem aqui, o Eterno pede para Moisés repetir, e não apenas isso, olha isso aqui. Deus pede para Moisés lembrar toda a trajetória do povo. Qual era o sentido de Deus fazer Moshe trazer à memória toda a trajetória? Para fazer com que todos pudessem trazer às suas memórias os seus erros. Queridos, presta atenção aqui, por favor. Eu não vou demorar na mensagem. É tão interessante que do capítulo 1 de Devarim até o capítulo 34 de Devarim, você observa Deus, através de Moisés, lançando em rosto, trazendo memórias do povo, os erros deles. Todos os erros deles, Deus traz à tona para que eles pudessem refletir, e a intenção era, eles iriam herdar a terra prometida, amém? A terra estava diante deles, Moisés ia morrer,
Josué e Yehoshua iriam assumir a liderança e eles iam entrar na terra e assumir a terra. Mas antes disso, Deus traz à memória todos os erros dele. Agora olha aqui para mim. Quem é que gosta aí que alguém lembre de um erro seu? Quem é que gosta de que se lembre dos seus erros? E alguém diz, por não conhecer a Bíblia, né? Deus não lança em rosto coisa nenhuma. Você nunca leu a Bíblia, porque Deus sempre fez isso, para fazer você entender e eu entender que somos seres humanos, que precisamos dele todos os dias. Quem entendeu está comigo, diga amém. Todos os dias nós precisamos de Deus, dependemos de Deus e somos falíveis. O único infalível é o Senhor. Por isso que ao invés de intolerantes, nós precisamos em alguns conceitos ser flexíveis, porque você é ser humano, porque você vai errar. Então Deus repete e traz à tona os erros. Você vai ler do capítulo 1 ao 34, todos os erros durante aquela trajetória, Deus lança no rosto do povo. E é interessante que Deus não lança os acertos. Olha isso. Você já viu aquela questão de, quando eu faço certo, ninguém me diz nada. Mas se eu errar, todo mundo vem me acusar. Nem Deus se manifestou quando você acerta. Você entendeu? Diga amém. Porque se não vira bajulação, e Deus não bajula ninguém. Quem está comigo aí, diga amém. Então Deus não bajula ninguém. Ele traz à tona os erros, faz o povo refletir, faz o povo meditar, e os acertos Deus deixa de lado, não tem muita ênfase nos acertos, porque teve acertos? Teve. Nós encontramos várias vezes, do capítulo 1 ao 34, Moisés citando assim, então vocês se arrependeram e pediram e oraram, e Deus fez, depois vocês novamente fizeram isso, aquilo e aquilo. Então, ele passa por cima dos acertos e dá ênfase aos erros. Será que nós estamos preparados a ser confrontados acerca dos nossos erros? Será que nós estamos preparados para isso? Ser confrontados com relação aos nossos erros? Ou nós somos uma geração que estamos sendo preparados a receber bajulações e elogios e bajulações? Porque as coisas, os erros se joga debaixo do tapete e cobre com o tapete, se esconde. Mas os acertos, todo mundo quer os holofotes, e nós encontramos nas Sagradas Escrituras Deus enfatizando os erros, fazendo o ser humano entender que é falho, que precisa de Deus, que é pecador, que vai errar novamente, que precisa pedir perdão todo dia, e precisa visualizar e trazer à memória os erros do passado para não cometer novamente de uma forma discriminativa ou discriminada. A palavra de Deus nos instrui com relação a essas coisas. Pelo amor de Deus, abra o seu coração. Essa é uma oportunidade para que nós todos venhamos lembrar dos erros que cometemos no ano de 2023, para não repetir no ano de 2024. Você entendeu? Diga amém. Foi para isso que Deus me trouxe essa palavra neste dia. Neste dia, eu escrevi esse sermão hoje. Para isso o Senhor me trouxe essa palavra nesse dia. Para eu e você lembrarmos dos erros de 2024 e não cometer os mesmos erros de 2023, né? E não cometer os mesmos erros em 2024. Porque Deus não deixa nada passar. Quando Deus traz à tona, lançando em rosto, uma sequência de repetições, cerca de 6 sermões de Moisés, longo. Deus estava dizendo para o povo assim, olha, eu sei de tudo, eu conheço tudo, eu vi tudo, eu não deixo passar absolutamente nada. Quantos estão comigo, diga amém. Deus está nos contemplando o tempo todo. O Senhor, através de Moisés, traz um incentivo ao povo, com muitas exortações,
incentivando o povo que o tempo havia chegado. Versículo 8 diz assim: eis que tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó, que eu daria a eles e a sua descendência depois deles. Então observe como o momento era importante. Era um momento tão esperado da nação de Israel. Era o momento de possuir a terra. E o Eterno estava dando garantias de que eles iriam possuir sem resistência dos adversários, mesmo que todos eles estavam muito bem armados. Isso era o oposto de Israel. Preste atenção aqui. Deus chama o povo através de Moisés, trazendo à tona, apontando os erros, desarmando todos eles, para que eles entendessem que quando eles entrassem na terra, sem armamento, sem bomba atômica, sem canhão, sem F-16, sem a R-15, sei lá, não sei muito o nome de armas, eles entrassem e possuíssem, eles se lembrassem que foi a mão do Todo-Poderoso que os conduziu até ali. Você está comigo? Diga amém. Não somos nada, caminhamos até aqui, porque a mão do Todo-Poderoso nos conduziu até aqui. Não foi a minha condição, nem a sua condição. Não foi as minhas possibilidades, nem as suas possibilidades. Não. Deus desarma todo mundo. Observe que o sermão de Moisés, no capítulo 1, inicia e segue até o capítulo 34, desarmando, tirando todos os recursos do ser humano, tirando, deixando nu, deixando exposto, dizendo assim: olha, é Deus que faz, não é você, é Ele, é a mão dEle, não é a sua mão, é o poder dEle, não é o seu poder, é a possibilidade dEle, não é a sua possibilidade. Você está entendendo a mensagem? Diga amém. Deus tira tudo deles, numa sequência de repetições. Imagine alguém lançando no teu rosto tudo errado que tu fez. Você fica murcho, cabisbaixo, entristecido, quietinho, murchinho, encolhido lá no canto. Aí no final Deus diz assim: entra na terra, porque eu serei com vocês, e nenhum adversário vai impedir a conquista de vocês, porque eu prometi a Abraão, a Isaac e Jacó, e darei a vocês a terra. Entra e possui a terra. Chegou o momento, bendito seja o Eterno para sempre. Você entendeu? Diga amém. Vivemos numa perspectiva de que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. E precisamos entender que Deus trabalha no nosso ego, na nossa vida. Deus trabalha nas nossas possibilidades. E existem momentos, existem instantes ou momentos em que Deus desfaz. Deus tira tudo de nós para que o nome dEle cresça, para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado. Glória a Deus. O Eterno se manifesta no momento certo para dar garantias de vitória ao povo. Glórias ao Senhor. O incentivo para não perder a oportunidade. Último capítulo aqui do sermão, versículos 20 e 21 diz assim: é o incentivo para que o povo não perdesse a oportunidade. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse, como te falou o Senhor o Deus dos teus pais. Não temas, não te assustes. O que Deus está fazendo aqui? Depois de deixar todo mundo encolhido, todo mundo pequeno no seu lugar, olhe para mim aqui. Depois de Deus deixar todo mundo pequeno, desprovido, no seu lugar encolhido, Deus diz assim: olha, a terra está aí, não percam a oportunidade, é agora. Agora é o momento de vocês entrarem na terra e conquistarem a terra. Quando Deus faz isso ao povo,
Já não tinha mais espaço para alguém dizer assim, mas a gente não tem foguete, nem espada e nem arma. Não, porque Deus já tinha tratado com o ego de todo mundo. Quantos estão comigo, diga amém. Deus já era o soberano ali, Deus já era o primeiro lugar ali, Deus já tinha primazia naquele ambiente, e Deus, Ele se importa de estar no lugar onde o nome dEle é glorificado, onde Ele é primazia, onde Ele é primeiro lugar na vida de cada um. Então presta atenção, porque Deus está trabalhando em nossas vidas, em nosso meio, em nossa família, em nossos lares, para que o nome dEle tenha primazia e a vontade dele seja realizada. Glória a Deus. O Senhor então, Ele exorta o povo a não perder a oportunidade. Não tinham armas. Diante deles estavam os amorreus. Vai estudar sobre os amorreus, eu não vou falar sobre isso. Eles não tinham armas, mas a mão do Eterno fez Israel prosperar. A mão do Eterno deu a conquista da terra prometida ao povo, porque Ele falou. E o dia em que o Senhor veio, se manifestou para dar garantias de vitória, foi o mesmo dia em que o Senhor usa uma palavra que muitas pessoas hoje, para me encerrar aqui, Deus diz assim, olha, não temas e não te assustes. O que nós entendemos aqui? O medo. O medo é apresentado como sendo o principal adversário do povo de Deus. O Senhor diz assim, não tenha medo, não se apavores, não te assustes, porque o povo olhava para as mãos deles, não via armas, não via possibilidades, não via absolutamente nada, enquanto a terra estava tomada por povos cruéis. Como que você vai entrar numa terra para conquistar, tomar de um povo que é cruel, que está bem armado? Meu irmão, se não for na dependência do milagre de Deus, você não vai. E Deus diz assim, olha, chegou o momento, não tenha medo, não temas, porque o povo tinha medo. E observe no versículo 27 a 29, que as murmurações apareceram em seguida do medo, e tomou conta do coração deles. O Eterno traz isso à memória, para que eles não repetissem o mesmo erro, naquele momento tão importante de entrar e possuir a terra, sem medo e sem pavor. Porque lá nos versículos 27 e 29 diz assim, e murmurasse nas vossas tendas, e dissestes, porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali filhos de gigantes. Então eu vos disse, não vos espanteis, não os temais. Você observa que o medo era o principal agente intimidador do povo. Eu quero dizer para vocês uma coisa, nós estamos fazendo a obra de Deus. Nós iniciamos um novo ano. E esse novo ano, eu quero falar profeticamente, será um ano de conquistas. Você não pode temer. Eu não posso temer. Nós precisamos ir para cima, no nome do Eterno, na dependência do Eterno, no nome dEle. Nós precisamos ir para cima e fazer a obra de Deus, sem temer. Quantos estão comigo? Diga amém. Não podemos temer. O Senhor conta conosco. Os inimigos não podem provocar medo no povo de Deus. Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Muitos ficam apavorados no momento em que o pavor deve ser neutralizado. Eu quero profetizar sobre esta igreja, sobre a sua vida nesta noite. Todo medo seja neutralizado. Em nome de Jesus. Todo medo seja neutralizado,
E peço que a bênção de Deus alcance a cada um, que o Senhor esteja enchendo de graça e de unção e fortalecendo a vida de cada um. No nome de Yeshua, no nome de Jesus, eu peço que as bênçãos do Senhor alcance e o Senhor fortaleça esta igreja, fortaleça os obreiros, fortaleça esse povo. O Senhor fortaleça a cada um para fazer a obra destemidamente. Não perca a oportunidade. Chegou o tempo de Deus usar a sua vida. É profético, receba sobre a tua vida que chegou o tempo, o momento da conquista, o tempo da conquista. Deus está trabalhando em favor desta igreja. Deus está abrindo portas e possibilidades. Eu creio. O Senhor lançará por terra todo mal. O Senhor lançará por terra as barreiras espirituais. O Senhor lançará por terra todo espírito maligno e afastará todo o mal e nos dará vitória. Bendito seja o Eterno para sempre. Abra a sua boca e diga: vitória no nome de Jesus. Vitória no nome de Jesus. Nós estamos fazendo uma grande obra e o Senhor espera em cada um de nós, não medo e pavor, mas coragem. Coragem, porque chegou o tempo. Coragem, porque o inimigo está armado, mas maior é o nosso Deus. Levante a sua mão e adore a Ele, porque maior é o nosso Senhor do que todas as coisas. Maior é o nosso Senhor do que as barreiras espirituais. Maior é o Senhor do que qualquer circunstância que venha tentar impedir. Glórias a Deus. Aleluia.